Olá, tudo bem? O vídeo de hoje será sobre o ano de 2026, um geral sobre a energia desse ano. Depois eu farei um vídeo de previsões para o Brasil, com as principais áreas, as principais tendências, mais de previsão mesmo. E no começo do ano, em janeiro, eu farei vídeos para cada signo, com previsões semestrais para cada signo. Fiquem ligados, se inscrevam no canal para vocês receberem as notificações dos vídeos novos. Então vamos lá. Bom, o ano de 2026, a energia principal é 10. Energia 10, energia da roda da fortuna. Então vamos falar sobre essa energia. A energia da roda da fortuna fala principalmente de viradas, é uma energia que fomenta muito altos e baixos. É uma energia que já fala de histórico. Quando a gente fala de 10, quando a gente olha também nos naipes, 10 carrega energia sólida, energia já construída, já tem histórico. Então, quando tem viradas, é uma resposta natural das energias da vida, enfim, da própria natureza, como ela funciona, de que as coisas elas não permanecem sempre do mesmo jeito. E a energia da roda da fortuna, na sua essência, ela quer quebrar padrões já estabelecidos, ela quer trazer dinamismo para as nossas vidas. E essas trocas de papéis, como por exemplo, um ser humano, imagina uma pessoa que está sempre de bem com a vida, sempre com a energia lá em cima, isso não existe, isso não faz parte do ser humano, de como ele funciona, das suas emoções. A roda da fortuna mostra pra gente a realidade dos altos e baixos que tanto a gente, tem no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito, nas nossas emoções, como no nosso externo, com os acontecimentos. Então esses altos e baixos é uma forma de regular a gente, de moldar, lapidar a nossa personalidade, também a nossa vida, a nossa estrutura, para que a gente evolua, é um caminho de evolução. Então altos e baixos eles fazem parte. Mas também para quem está muito numa energia estagnada, a roda da fortuna age com repetição. Então tem muitas pessoas que estão como o disco virado com situações, com reclamações, ou com choro, com tristeza, e aí ela não consegue ter espaço de trazer essa troca de papéis, então ela traz repetição. Então há pessoas que mesmo na repetição não conseguem transcender e não conseguem sair desse movimento de 10 de energia que está muito condensada, não consegue trazer uma novidade, não consegue trazer um respiro. E aí é sempre repetição de problema, é sempre falando da mesma coisa, é aquela energia repetitiva. E a energia da roda da fortuna, ela está falando para gente que a repetição ela não pode acontecer de forma exagerada. A gente precisa trocar de papéis. E é interessante essa troca de papéis quando a gente fala de altos e baixos, porque traz para o ser humano o senso de realidade de que ora ele estará muito bem, ora mal, mas não no sentido da polarização, no sentido desse contraste, desse extremo, no sentido de vulnerabilidade em alguns momentos e fortaleza em outros, de que você também não pode estagnar numa situação muito boa e nem muito ruim, de que você está trocando com a vida, você está vivendo experiências, mas você não pode se demorar demais nessas experiências a ponto de estagnar ou de se achar o todo-poderoso, porque você não é. É dessa manutenção constante que a gente tem que ter em vários aspectos, conosco e com a nossa vida. Então, é uma energia muito dinâmica. E é interessante nesse sentido de trazer, novos desafios, de trazer viradas, porque tem coisas que está muito estagnada nas nossas vidas e precisa de virada, precisa de resposta, precisa de uma outra abordagem, de um outro estímulo e a roda da fortuna é mestre nisso, esse arcano da roda da fortuna. Então,
Essa energia fala dessa dinâmica de que tudo passa, as coisas elas não são permanentes, tudo passa e a gente não pode ficar se fixando demais com as coisas ou criando paranoias demais, porque vai trocar a energia. As coisas não vão permanecer como você quer, você precisa também que tenha essa troca, mesmo a contragosto, então é uma energia muito dinâmica. E claro, muito necessária, porque, como eu falei da energia da vulnerabilidade e da fortaleza, a gente precisa dessa troca para se ver também muito pequeno em alguns momentos e em outros se ver muito grande. A gente precisa dessa dualidade para não se achar de mais e nem de menos, para a gente se encontrar no meio, num equilíbrio, dentro da nossa personalidade, dentro da nossa vida e da nossa própria existência. Também de como as coisas funcionam ao nosso redor. Então tem situações que são muito tristes que a gente vai sofrer por um tempo, mas logo a gente vai trocar de energia, vamos ter outros estímulos, outras situações novas, então é uma energia que fala: "Olha, não se demora demais, porque vai trocar energia. Aprenda o que você tem que aprender aqui nessa situação, com essas pessoas, nesse ambiente, porque depois as coisas vão mudar". E sempre estão mudando. Se a gente olhar com mais detalhes, a gente vai ter uma percepção dessas mudanças já pequenas que acontecem. Bom, agora vamos para o outro lado da moeda. A energia de 2026 não é só a energia da roda da fortuna. Quando a gente reduz na numerologia, temos também o número um. Então, além da energia da roda da fortuna, teremos atuando a energia do mago no ano de 2026. A energia do mago, a energia de número um, é uma energia muito criativa. O mago ou o mágico, ele transforma, ele cria com o pouco que ele tem. É uma energia muito bacana, tira muito peso quando a gente fala da energia 10. Se a gente está numa energia muito carregada, muito repetitiva, a energia do mago ela salva, ela traz aquele respiro, aquela leveza, aquela criatividade, aquele ímpeto de projetar, é uma energia de projeção, de quando você olha para o futuro e pensa: "Nossa, eu posso fazer o que eu quiser". É uma energia muito aberta, de muitas possibilidades. Já é diferente da energia da roda da fortuna que carrega, como eu falei, esse histórico prévio, essa base já, de acontecimentos. Já a energia do mago não, ela é uma energia de que você vai se abrir para o novo, que você vai testar. É uma energia muito interessante para quem está trabalhando muito com o recomeço na vida, porque quando a gente olha para a energia 10, é uma energia que tem mais estrutura, que tem mais históricos de acontecimentos passados. Então, dependendo de como foram esses acontecimentos passados, você já tem ali uma média de como é aquela situação, aquela área da sua vida. E para algumas pessoas, o 10 ele está falando muito de fim de ciclo. De energia pesada, de energia cansada. Já a energia um é uma energia aberta, não tem histórico passado, energia nova. É quando você está começando alguma coisa e você vai ver como que é aquele caminho, como que é aquela situação, como que é aquela troca, como que é aquele relacionamento. É aquele começo de tudo, então é bem contrastante as energias. Então, a gente está falando de 2 lados de uma mesma moeda, porque carregam, ao mesmo tempo que são contrastantes, elas também carregam essências parecidas, que é esse dinamismo, essa proposta de melhoria, essa proposta de criatividade, de viradas. E o mago também tem isso, o mago tem energia de iniciativa, de proatividade, de trazer mudanças, que na essência da roda da fortuna também tem, mas a roda da fortuna ela está atuando mais em situações que já estão consolidadas e o mago está trabalhando com 1000 possibilidades, ele está testando e ele te coloca também num lugar de tentativa, ao menos de tentativa, porque tem situações que estão muito carregadas, estão muito cansadas, e o mago te lembra: "Olha, você pode fazer de um outro jeito, você pode mudar, você pode testar outros elementos". Tem forte na energia do mago os 4 elementos, a alquimia, quando a gente mistura esses elementos e a gente traz outras, criações, outras realizações.
Então essa alquimia. E a roda da fortuna também, mas na sua natureza, junto com o mago, é um ano que a gente pode criar muito, é um ano que a gente pode sair de zona de conforto, com certeza muita gente vai sair de zona de conforto. É um ano para quebrar padrões, para quebrar paradigmas principalmente, e não ficar se demorando principalmente em situações que estão muito ruins. E da gente buscar, inovações. Então eu acredito que é um ano que a gente vai melhorar muitas coisas, e não significa com o fim de ciclo que também vem na energia do 10 da roda da fortuna, que é um corte, é um fim, é transformação, é renovação. Então tá mostrando pra gente que as coisas elas não podem ficar estagnadas desse jeito, principalmente as que estão ruins. A gente pode melhorar, a gente pode trazer inovações, que aí vem essa proposta do mago. Mostrando que se eu tentar de um outro jeito, de uma outra forma, com uma outra abordagem, uma outra projeção, eu vou ter um resultado totalmente diferente, isso já muda todo o ciclo. E então, assim, no geral, é quebrar esses padrões. Então é um ano para quebrar padrões. A gente vai ver muitas coisas diferentes, muitas inovações, mesmo dentro de situações e áreas que são muito estruturadas, estruturais. Agora vamos focar nas principais energias do nosso cotidiano, que essas forças da energia 10 e da energia 1 vão atuar. Vamos lá, vamos ver combinadas. Então, agora olhando para a parte profissional, parte material, financeira, a energia do 10 é uma energia mais estruturada. Então, é muito bom para guardar dinheiro, fazer investimentos que não têm alto risco, trabalhar mais, de ter estrutura financeira ou guardar dinheiro para ter essa estrutura financeira, planos futuros que tragam estrutura. E na parte profissional, é energia é mais estável, procurar estabilidade no trabalho, procurar, empregos que tragam essa estabilidade, contratos, bons contratos, que você tenha essa estabilidade, ou apenas está falando de ter estabilidade na sua carreira profissional, principalmente para pessoas que gostam de ter segurança. Então, é interessante que se trabalhe com a segurança, mas com a energia 1, ela está falando também de inovação. Então, mesmo que você já esteja numa empresa, num emprego, que você tenha segurança, a energia 1 fala que você precisa instigar mais. Aqui fala de ambição. Você pode criar já dentro dessa estabilidade, dessa estrutura. Então você pode tentar, estudar mais, aprender alguma coisa nova dentro da sua área de atuação, ou você pode buscar um cargo melhor, mesmo que você já esteja contente com o seu salário, mesmo que você já esteja satisfeito, a energia 1 ela fala que pode puxar mais. Aí se você puxar tem mais coisa para você fazer, mesmo dentro de uma estrutura. Só tem que tomar cuidado para não trocar o certo pelo duvidoso. Às vezes você já está bem, você já está dentro de uma estrutura bacana, profissional, material, enfim, e alguma coisa te encanta e aí você acaba trocando algo que já era certo por algo que não tem muita estrutura, porque a energia 1 não tem muita estrutura, não tem muita base. Então, se você está num ambiente, num trabalho que você não está muito contente, muito satisfeito, tem que tomar esse certo cuidado, porque, a mudança, a troca, ela precisa ser gradual. Então você tem que ter certeza, você tem que ter uma proposta concreta se você for sair do atual emprego. Então não deixar que, essa energia saturada que você está ou de insatisfação nesse atual emprego, não faça você sair com tudo e deixar para trás uma segurança que você já tinha. Então é trabalhar nas novas possibilidades, mas trabalhar com consciência. Então se você quer trocar de emprego no próximo ano, tem que ir, com cuidado, tem que fazer uma troca mais concreta. Se você sair, você já tem que ter outra coisa na sua mão. Não saia de mãos vazias, não deixa a saturação e a insatisfação te tomar, te cegar, ao ponto de você sair sem nada certo. Então se você for trocar, já troque com alguma coisa nas mãos, já troque com algum, outro emprego engatilhado. Então tem essa energia aqui. E podemos aplicar o mesmo conselho na parte financeira,
Se você já tem um investimento que você já faz, você mexe com bolsa, já tem esse entendimento no campo financeiro, tome muito cuidado com essa energia do mago, porque também fala desse encantamento, né, o mágico, desse ilusionismo. Então, às vezes, aparecem propostas que parecem ser muito boas, mas elas podem te desestruturar no campo financeiro. Então, por mais que você seja muito inteligente, já saiba mexer com bolsa de valores, já sabe fazer dinheiro render, mas tem propostas que são muito tentadoras, então tem que tomar cuidado. E nessas situações mais estruturais, aqui pede mais consciência e mais responsabilidade. Então, na parte material, na parte profissional, a gente não pode sair trocando, saindo chutando tudo para o alto, porque as consequências elas são muito maiores. Então, as chamadas aqui principais é na parte profissional, na parte material, vamos dizer assim, do todo da nossa vida, porque a gente pode sair sem nada. Às vezes a gente já está num ponto bacana, porque energia 10 já é energia que, como eu falei, que tem base, que tem histórico, às vezes já está consolidado, só precisa melhorar algumas coisas e se a gente deixar a ambição ou às vezes uma insatisfação, uma saturação de energia tomar conta, às vezes a gente acaba até com o próprio chão que a gente já tem. Então tenha consciência do que você já construiu até aqui. Essa é a energia 10 e veja o que dá para melhorar. Então tem que tomar cuidado para não querer melhorar demais, não querer coisas que estão além da capacidade material. Então quando a gente olha para dinheiro, quando a gente olha também para a parte profissional, tem coisas que são muito além. Tem coisas que realmente precisam de tempo, de energia, de dedicação. A gente não pode acreditar só em propostas mágicas, porque aqui fala de realidade. Então, nessas situações de cunho material, a gente tem que colocar muito os pés no chão. E energia de virada também fala disso. Então, você pode estar lá em cima, mas você pode cair lá embaixo. É isso que tem que tomar cuidado com a roda da fortuna. Não pode trocar o certo pelo duvidoso. E as nossas experiências passadas, elas servem principalmente para isso, para a gente não se colocar em situações ruins à toa. E para quem não tem muita experiência de vida, para quem está começando, a energia do mago ela é interessantíssima para ajudar a ter criatividade, para testar, como eu falei, ir aprendendo, se colocando como aprendiz, estando aberto a receber da vida, das pessoas que for trocar nesse ano, a absorver esses ensinamentos, a melhorar, a crescer e a passar para novas fases, e assim ir construindo o seu caminho para também chegar nesse ciclo 10. Muitas pessoas não estão nesse ciclo pela idade, pela inexperiência e por vários motivos, por vários aspectos. Então, a energia 1 ela é muito interessante para quem já está num começo ou num recomeço, para quem se separou, se demitiu de algum lugar ou foi demitido, ou está começando um novo negócio, está começando um novo relacionamento, está começando uma vida nova. Aí pede energia do mago, aí pede energia nova, aí pede que você crie com a vida, que você se abra para novas possibilidades. É diferente da energia 10 para quem já está já com uma vida ganha, com uma vida já construída. Então a gente tem em 2026, pessoas que estarão em estágios e estados diferentes de vida, de experiência, de história. Tem gente que está começando um relacionamento, um trabalho, uma vida, construindo família, naquele início, naquela felicidade, naquele entusiasmo. Já tem gente que está cansada, que está cansado com o relacionamento, que está cansado com o trabalho, que está cansado de uma vida de mesmice. Então, não dá para falar só de uma coisa, porque a gente tem pessoas que estarão vivendo coisas diferentes. E esse é o alto e o baixo da roda da fortuna. Então teremos pessoas que estarão no alto da roda, vivendo experiências ótimas, aquela energia nova, aquela energia bacana, e tem gente que estará na energia baixa, de conflito, de energia de sobrecarga, de demanda, muito peso. Então, adapte os conselhos, essas energias para a sua situação e para o estágio que você estará aí em 2026, porque 2026 também é a continuação de 2025.
Você sabe que o ano não vai simplesmente trocar, as coisas vão mudar. Aqui já é a proposta da energia, então se você entrar dentro da energia certa, trabalhar a energia certa, com certeza a sua experiência no próximo ano será bem melhor. Olhando agora para relacionamentos, a parte emocional, a parte também social, afetiva, as energias são muito boas, tanto para quem está no estágio 1 ou para quem está no estágio 10. No estágio 1 é aquela energia nova, de novas trocas sociais, de trocar com novas pessoas, de estar em novos grupos, de testar também, socializar com pessoas diferentes. A energia também fala de transbordar emoções, de se encantar, de se apaixonar. Então, para quem está numa energia cansada, de ficar muito tempo sozinho, é interessante que troque com novas pessoas, que saia mais, que converse mais, que socialize mais. Ou para quem estava muito tempo solteiro, quer se apaixonar, quer essa energia emocional mais ativa, então tem que trocar mais, tem que se abrir para conhecer pessoas novas, porque a energia está aberta. A energia também do mago somada com essa energia do as de copa, essa energia emocional, ela fala dessa criatividade nos encontros, da paquera, daquele começo, daquele início, quando você está se apaixonando, você está se encantando, conhecendo alguém interessante. Então essa energia bem canalizada é ótima para quem está nesse estágio. E para quem está já num relacionamento fixo já de um tempo, então a gente já tem histórico, já tem base, você já conhece a outra pessoa já te conhece. Aqui você pode trabalhar melhor nesse relacionamento, trazendo renovação, trazendo novas propostas, novos olhares para essa relação, buscar mudanças que vão trazer melhorias, principalmente para o relacionamento e para você e seu parceiro ou sua parceira. Então, tem que trabalhar aqui as 2 energias na parte emocional. Na parte de amizade, a mesma coisa. Tem pessoas que você já pode trocar há muitos anos, mas, vocês também pode sentir, vontade de trocar com pessoas novas, ou sentir necessidade de ter pessoas novas na sua vida, que te tragam novos recortes, que traga para você novas experiências, novos desafios. Então aqui é cuidar do que você já tem, mas você também pode abrir espaço para situações e para pessoas novas. Então aqui é interessante que você mantenha trocas com as pessoas que você já tem confiança na sua vida, você já tem uma boa base, uma boa história, né, para continuar, para manter essas amizades, para renovar. Aqui pede que você renove com essas pessoas, com quem realmente importa para você, com quem soma na sua vida, mas aqui também fala de energia nova. Você pode também sair com pessoas novas, conhecer outras pessoas, porque traz outras perspectivas para sua vida. Então tem essa energia dual muito bacana, com amizades, com troca social. Então, no geral, a energia emocional é mais estável, mas, tem pessoas que podem se sentir muito sensíveis, querendo chorar mais, querendo colocar coisas para fora, aí com certeza tem energias passadas, muitas mágoas, muitos ressentimentos que realmente precisam ser ressignificados para trazer, experiências novas e também para tirar essas mágoas do passado, para que elas não fiquem trazendo repetição, porque o aspecto negativo da roda da fortuna, quando não está trabalhando na sua potência positiva, é de repetição, é de sempre mais do mesmo, as mesmas pessoas, as mesmas energias, às vezes até a mesma desvalorização, pessoas que trazem esse peso para sua vida, então tem que colocar para fora, tem que limpar, trazer limpeza. Então a energia emocional também fala de limpeza, essa limpeza mais emocional de colocar coisas para fora, de transbordar e trazer novos sentimentos. Então, às vezes, você está com a sua vida muito parada, porque você não está trocando demais com as pessoas, você não está se permitindo sentir, perceber, né, sentimentos bons, ou só fica reverberando a reclamação, as coisas ruins do outro, não olha para as capacidades, a energia mais positiva do outro, os seus pontos fortes, só olha os pontos fracos, e aí também os seus pontos fracos vão sendo mais evidenciados, os conflitos.
Então precisa colocar isso para fora, precisa de limpeza emocional para abrir a energia para conhecer novas pessoas e para criar, uniões mais sólidas na sua vida. Não só no amor, mas em outros aspectos, como eu falei aqui de socialização, de, afeto, de trocas mesmo, de amizade. Então precisa limpar, certas energias emocionais para que o novo entre, porque essa energia do mago, essa energia de as, de todos os naipes aqui, de todos os elementos, é para que a gente também traga o novo, a gente, consiga reequilibrar o que já existe na nossa vida, mas também chamar energia nova, ou só trazer uma manutenção do que já está bom. Muitas coisas quando a gente olhar, no ano de 2026, muitas coisas já estarão mais equilibradas, mais estabelecidas, a gente só precisa melhorar. Então é ter esse olhar também, porque se tudo para você é ruim, você não consegue consolidar nada, nada cria estrutura, e a gente precisa de estrutura principalmente financeira, no nosso trabalho, na parte material, e a gente também precisa de estrutura emocional, com boas relações, com bons amigos, com boas pessoas para trocar e também de relacionamentos, para quem quer se relacionar amorosamente. Então tem que trabalhar bem essas energias para não ficar nesses conflitos, nessa repetição que é mais para o lado ruim. Manter aí a roda sempre girando dentro de situações mais saudáveis. Esse é o nosso foco. Mas lógico que temos altos e baixos, toda relação, toda amizade, toda troca que a gente vai aprofundando, ela traz desafios. Então, se você corre também desses desafios, não cria estrutura. Aí você está sempre trocando. E aí, quando você está aprofundando ali, você vai ver defeito nos outros, você vai ver defeito naquela relação. E as coisas também não são assim. Também a energia 10 também pede que você aprofunde. Lógico, aonde dar para ter esse aprofundamento. Mas é interessante também que a gente tenha relações mais sólidas, trocas reais, verdadeiras, e claro, a gente também tem trocas que são rasas, também tem essa energia aqui com o mago, né, de só sair, de só conversar, a gente precisa disso também, para não ficar tudo nessa responsabilidade, nessa seriedade extrema. Então é trabalhar com as 2 energias, com essa energia que é mais sólida e também com essa energia que é mais nova. Agora olhando mais no aspecto religioso, energético, o ano de 2026 a energia é mais pesada, a vibração, vamos colocar assim, a vibração ela é mais baixa. Por quê? Porque a energia 10 é a energia que tem já histórico, a gente já tem uma história. E o ano de 2026 vai trazer muitas situações consolidadas na sua essência. Porque o ano de 2026 ele vai trabalhar na sua essência com a energia do 10. A energia do 1 ela tá ali, mas não no aspecto principal, é mais aspecto secundário. Então a gente vai sentir muito mais a energia pesada. As pessoas no geral estarão trabalhando com energia pesada. Tem muitas coisas envolvidas, tem muitas coisas entranhadas aí, que contribuem com essa energia mais baixa. Então, assim, muitas pessoas vão conseguir sair, vão conseguir operar numa energia, numa vibração mais alta? Sim, porque estarão entrando na energia do mago. A energia do mago já é uma energia mais leve. Por mais que tenha situações que são muito pesadas, quem conseguir se conectar mais com a energia do mago, vai sentir a vibração melhor, vai conseguir ter mais criatividade. Quem fica só na energia do 10 de paus, é uma energia de peso, de sobrecarga, de reclamação. É uma pessoa que ela acha que só ela resolve, só ela dá jeito, ela não aceita ajuda, ela acha que só sob a vigilância dela que as coisas vão dar certo, isso puxa muita responsabilidade. Aqui também na energia 10 fala de pessoas que cuidam de muita gente, de muitas coisas, muitas tarefas, então quem já está nessa energia vai sentir mais peso no próximo ano, porque essa pessoa acaba trabalhando mais nesse excesso, e aí ela não consegue soltar e não traz a energia do as de paus, que aí já é uma energia que flui mais,
é uma energia que tem mais abertura. A energia do 10 de paus é uma energia que está totalmente fechada. Então, em fatores energéticos, aqui pede que você cuide muito da sua energia, que você se limpe mais, porque, assim, por mais que você seja uma pessoa muito positiva, uma pessoa que tem capacidade de resposta rápida, quando alguma coisa acontece, você não deixa a sua peteca cair com facilidade, mas o ano, a projeção das pessoas, no geral, a dimensão mental, que eu vou falar mais para frente da dimensão mental, estará muito contaminada. E pega no nosso físico, pega no nosso emocional, pega na nossa energia. Então, assim, ano de 2026 é ano de se cuidar, principalmente energeticamente. Tem que se limpar, quem gosta de fazer ritual tem que fazer seus rituais, tem que fazer seus banhos, gosta de ir na missa, vai na missa, gosta de ir no culto, vai no culto. Não é um ano para ficar parado, é um ano para cuidar sempre da energia, porque a energia vai pesar. Principalmente no nosso país, a gente vai falar disso no próximo vídeo, com as previsões, com os acontecimentos do nosso país, e isso acaba pegando na massa, então todo mundo sente. E quando a gente também olha na nossa vida no particular, com a energia mais pesada, com essa energia de mais responsabilidade, que também carrega a energia do 10, a gente sente um peso maior. Então a mensagem principal aqui é: tem que descarregar essa energia. É energia de manutenção no ano de 2026, não fique parado. Leia sempre livros que ajudem você, que te tragam outros estímulos, estímulos novos, que aí entra a energia do As de Paus, porque senão você vai afundar com essas energias e você não vê saída, você não vê outras perspectivas, e isso acaba tomando as pessoas. Tanto que a gente vê já no nosso país, a gente vê já nas energias gerais da massa, o que que temos? Polarização. A gente tem polarização de opinião e de energia. Então isso acaba contaminando todo o resto, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente se cuide. Então, no próximo ano é se cuidar, é ver palestras, ouvir podcasts. No YouTube a gente tem muitos podcasts que ajudam nessa distração e acaba trazendo uma energia melhor. Ouvir, músicas que para você sejam bacanas, que mexam com a sua energia, e cada um se conecta com música, com informação de um jeito muito particular. Então é interessante que você se conecte com as coisas que mexam com você positivamente. Aqui é trazer energia mais alta, é trabalhar energia mais alta, por isso essa limpeza, essa manutenção, para tentar manter a energia sempre alta, porque a tendência é que ela caia. Nessa energia de roda da fortuna, de dinamismo, a energia maior do próximo ano é energia baixa, é energia pesada. Então tem que cuidar, tem que estar sempre fazendo os rituais, estar sempre se cuidando, tomando o seu passe, indo lá no centro, no seu terreiro, no seu culto, na sua missa, porque vai te ajudar a te fortalecer. Então não é um ano assim que, você foi uma vez lá, fez uma reza no começo do ano, pulou as 7 ondas e resolveu. Não, não é nada disso. É um ano de cuidado constante, é para se cuidar sempre. Da mesma forma que você cuida da parte física, com alimentação, aí também eu já colocaria essa parte do físico, de excessos, energia 10 é energia de excesso, de exagero, então tomar muito cuidado com o sedentarismo, com ficar muito parado. Energia parada não é energia boa. Então por isso que vem a energia da roda da fortuna, trazendo essas mudanças, porque se você ficar parado demais, e aí? Você também não gera mudança para o mundo, você não gera mudança na sua casa, com as pessoas que você troca, fica só nesse sedentarismo até energético, e não é isso. Energia 10 pede movimento, pede uma constante circulação de energia e também de você, do seu movimento. Então quem gosta de dança, vai dançar. Dança ajuda muito, quem gosta de música, de artes, vá pintar, vá, tocar instrumentos, vai fazer parte de alguma banda, de algum grupo, isso vai ser ótimo.
né, você trazer outra perspectiva, você trazer outra vibração. E em grupo, quando a gente trabalha energias, essas propostas de energias, elas, se condensam mais, elas ficam mais fortes. E outra coisa, quando a gente está dentro de um grupo, seja ele religioso, seja ele de estudos, seja ele até de descontração, a gente acaba se fortalecendo mais dentro desse grupo, porque cria um escudo. Então é importante que você tenha grupos que te fortaleçam, grupos de terapia, enfim, grupos que te ajudem a melhorar, porque aí você fica mais forte. Você entra naquela energia do grupo, naquela energia que é mais protegida, e aí você sente isso também na sua vibração. É diferente de uma pessoa que está solta, que não se cuida, está caída lá, sedentária, ela não tem força, ela não tem energia, ela não tem vigor. Então essa energia de grupo também ajuda muito para quem está muito sozinho, para quem não está conseguindo se cuidar, ou para quem também precisa de apoio, terapêutico, está passando por alguma coisa, a energia de grupo ajuda e também a energia de outra pessoa ali apoiando e contribuindo para a melhora. Então, basicamente aqui, energia de 2026 é pesada, então é cuidado constante. Agora olhando na parte de dimensão mental, psicológica, energia também de informação, notícias, também é energia pesada. A fala das pessoas são pesadas, a gente tem energia de polarização no Brasil muito forte, com questões políticas e vai ficar mais evidenciado em 2026. Depois com as previsões a gente vê melhor como vai ser, mas no geral a energia por si só do 10 já fala disso. Muito ataque, ataque pessoal, muito ataque também, de violência, energia muito violenta. E pela energia vibratória também estar pesadas, a gente acaba evidenciando mais o nosso lado agressivo, a nossa fala mais agressiva, uma troca verbal mais pesada também, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque vem também instinto, aí as pessoas entram em instinto de sobrevivência em certos assuntos, e acabam deixando a parte mental descontrolada, descompensada, então não tem filtro, não se coloca num lugar de empatia. E às vezes, quando acontece até uma situação de violência, de extrema violência, as pessoas entram num estado de querer fazer justiça com as próprias mãos, isso é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que trabalhar com leis, com regras, até mesmo com situações que são extremas, que a gente acha, assim, o fim do mundo, mas as leis servem para isso. Por mais que a gente veja injustiça em vários aspectos, a gente precisa trabalhar por melhorias que vão, beneficiar a todos. E agir no impulso, agir de forma impensada, não é bom, nessa parte de base, a gente tem que ter boa base. Então a gente tem que canalizar, esse impulso, essa raiva, até essa agressividade que a gente pode sentir, de estar, revoltados com algumas coisas, mas trabalhar na melhoria. Então a gente tem que ficar cobrando melhoria. Para minorias, para pessoas que realmente estão sofrendo violência extrema, pessoas que são vulneráveis. Hoje, quem são as pessoas mais vulneráveis? São crianças, mulheres, idosos, pessoas também que acabam morrendo, sendo atacados, pela opção sexual ou pelas questões de gênero até, que são as mais fortes, né, que colocam as pessoas em estado de vulnerabilidade, então a gente tem que qual que é o nosso papel de sociedade? É cobrar, cobrar, é estar ali em cima, e não o papel que está acontecendo ultimamente, o papel das pessoas é de ficar, com fanatismo, até com a gente tem muito fanatismo religioso, e hoje a gente vê que as pessoas transferiram para a política. Política não é fanatismo, política é trabalho, é cobrança. Então o nosso papel de cidadão é cobrar, não é fazer justiça com as próprias mãos, é às vezes a gente vai ter que ir lá manifestar mesmo, cobrar as autoridades
para que elas façam o papel delas, elas estão sendo pagas para isso, elas têm dever, elas não estão ali para agradar as pessoas, elas não estão ali para ser heróis, heroínas de nada, é trabalho, é papel, é cobrança. Então nós temos que cobrar. Só que como eu falei dessa energia vibracional que é baixa, esse impulso, as pessoas projetam muito nessas pessoas de autoridade, projetam coisas que nem têm a ver com o papel delas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, já vem da nossa, né, do nosso histórico de país, de sociedade, mas a gente também tem pessoas, gerações novas surgindo, então essas gerações novas também puxam a gente para pensar diferente, para a gente atualizar muitas coisas, então tudo pode ser melhorado, pode ser atualizado. Então a gente tem que canalizar as nossas insatisfações, as nossas revoltas no lugar certo, que é de cobrança, que é de estado de vigilância para que as coisas fiquem boas para todos. Quando a gente pensa em termos de sociedade, a gente não pode só olhar para o nosso umbigo, a gente não pode olhar só para a forma que a gente pensa, existem pessoas muito diferentes. Existem pessoas que estão perdendo a vida por serem diferentes ou por serem vulneráveis. E tem pessoas que se acham poderosas demais, como a gente vê, por exemplo, em casos agora, casos de feminicídio muito alto. Isso é um recorte, isso é um histórico, isso é a realidade. Então temos que questionar por que que isso acontece ainda mesmo nos dias atuais. Por que que os homens ainda têm pensamentos muito, arcaicos, muito machismo, por que que isso ainda existe, tanto? O que que a gente não está também atualizando? A gente precisa se atualizar e muito. Então a energia ela é baixa em relação a essas coisas que já estão no nosso histórico, já estão na nossa base de sociedade, na nossa base de pensamento, na nossa base de fala. Proferir falas que são preconceituosas, a gente não atualiza. E aí a gente não atualiza a sociedade em massa. As coisas elas vão ficando sempre do mesmo jeito. Aí são sempre os mesmos políticos, são sempre as mesmas ideologias, a gente não troca. Então a energia 10, em termos de sociedade, em termos mentais e tal, ela está pedindo renovação. Então o que a gente pode fazer, cada um no seu particular, no ano de 2026, basicamente, é abrir a mente. É abrir mesmo a cabeça para outras possibilidades, é tentar enxergar o novo, porque a energia mental ela tá muito velha, ela tá muito passada. Ela não traz elementos novos, ela colocou a gente numa mesmice muito ruim, num peso muito ruim, da gente normalizar a violência, da gente normalizar e até romantizar pobreza, escassez, a desigualdade, né, a desigualdade social. A gente vê tanta desigualdade, a gente dar dinheiro para pessoas que já têm dinheiro, a gente dar porque hoje com a rede social a gente dá dinheiro para essas pessoas. Tem pessoas que não têm nada para contribuir com a sociedade, mas estão em lugares muito altos, então a gente tem que trazer pessoas que realmente vão contribuir, pessoas que realmente têm poder de autoridade para representar a gente. A gente está colocando nas pessoas erradas, nos lugares errados, então, em termos, dessa dimensão mental, a gente precisa trocar de energia, a gente precisa de elementos novos, de ver coisas novas, de se atualizar. É como se a gente fosse um celular muito desatualizado com um sistema que está muito novo. Então tem esse choque, por isso que é só esse choque entre as pessoas. No geral, a gente vê que na internet parece que é um lugar de terra sem lei, as pessoas saem falando e comentando coisas muito pesadas umas com as outras, na forma física, na forma que fala, e não pode ser assim. A gente tem que respeitar o espaço um do outro. Todo mundo tem que ter seu espaço respeitado e também precisa de filtro. Muita coisa mudou no nosso mundo, então tem coisas que são falas, assim, totalmente preconceituosas que não cabem mais no mundo de hoje. Então a gente precisa se atualizar, a gente precisa olhar também para as novas gerações,
O que que essas novas gerações estão puxando a gente para frente, para o avanço. Então é realmente abrir a mente, é ver coisas novas, é ter um olhar novo, um pensamento novo. E no geral, quando a gente fala saindo também dessa energia de informação, essa energia de política, de polarização, e também a energia de fala, né, do que a gente fala, do que a gente pensa, nós temos a dimensão mental. Então a dimensão mental já está pesada por conta desse histórico da da nossa geração, das gerações passadas, das gerações novas, então já tem esse choque, já tem essa energia pesada. E também a gente tem muitas questões de saúde mental, principalmente aí depois da pandemia, isso mexeu muito com a psique, com o psicológico das pessoas, foi um momento muito desafiador. Teve também perdas, muitas pessoas perderam entes, então isso fica na massa. Foi um período longo que mexeu com todo mundo, então isso ainda reverbera até hoje, a gente ainda está sentindo os efeitos, é como se a gente tivesse passado por uma guerra. O nosso mental, em termos de massa, foi transformado, nós não somos mais os mesmos. Não sentimos mais da mesma forma, não enxergamos mais o mundo com tanta fantasia, porque as gerações lá do passado também tiveram esses choques de realidade. A gente já teve um choque de realidade com a pandemia, o que todo mundo passou, e isso tem um propósito, mas também a gente não tem que carregar isso com a gente por muito tempo. Temos que aprender o real ensinamento e seguir em frente, só que trabalhar de uma forma diferente, porque a realidade bateu com a pandemia, trouxe a gente por um estado de muita vulnerabilidade, de baixa mesmo, da gente ver que somos muito frágeis. E a gente coloca, né, como eu falei desses papéis, que a gente distorce das pessoas de autoridade, das pessoas de poder, a gente também vê elas num estado de vulnerabilidade. Então tem um propósito aí por trás. A gente precisa mudar a nossa dimensão mental, para que as informações, né, de que vêm para a gente de notícias sejam mais bem filtradas, para que não tenha só o viés, de crenças, de achismos, para que a gente consiga olhar as coisas com mais realidade, para que a gente não fica só colocando a nossa emoção, a nossa agressividade ou os nossos impulsos, para que a gente olhe para as coisas como elas realmente são, e trabalhar em melhorias para todos. Então, apesar do mental estar em baixa, muito peso, muitas notícias ruins, temos que trabalhar com energia nova, com propostas novas, leis novas, atualização. E também nas notícias, né, esse formato de notícia muito pesada, muito carregada, fica ali esmiuçando um problema, ou tem uma vítima ali que, sei lá, passou por alguma violência extrema, aquela pessoa vira um símbolo, aí as pessoas ficam falando só do mesmo assunto. A gente tem o caso, assim, eu acho que é o caso mais demonstra isso, que foi o da Eloá, né, como esse caso ele é pra gente, ele é um exemplo de como a desgraça do outro vira palco para venda, porque muita gente ganha com a desgraça. Então a gente tem que começar a sintonizar melhor essa parte mental, de como a gente consome informação. Hoje, principalmente no YouTube, a gente tem outros perfis de falar de uma notícia até ruim, que a gente tem vários canais de true crime, que tratam o crime de uma forma mais informativa e não dessa forma de fofoca, de ganhar, de faturar com a desgraça alheia. Então a gente também tem que parar com isso. Isso também é comportamento nosso. A gente fomenta e a gente, coloca, essas redes de informação para trabalhar desse jeito. Então é a gente que é consumidor que tem que mudar. E também desses, influenciadores que não influenciam em nada, que não ajudam em nada. Então como sociedade, um plano mental ainda falta muito. E por ser um ano mais pesado, a gente precisa trazer esse as de espadas,
esse pensamento novo, não, espera, deixa eu abrir a minha cabeça aqui, eu não posso ficar pensando mais desse mesmo jeito. Eu não posso mais proferir essa fala. É preconceituosa, não existe mais espaço no mundo para isso. Por que que eu ainda estou repetindo isso daqui? É repetição que traz desgraça para todo mundo. Então assim, a gente precisa de tratamentos novos na parte psicológica. A gente não pode mais romantizar, depressão. Tem gente que romantiza a depressão, a gente precisa de informação que ajude as pessoas a sair do buraco. A gente precisa de leis também na área trabalhista, na área profissional, que ajude as pessoas a melhorarem, a crescerem. A gente só trabalha aqui na desigualdade. Então precisa abrir a mente, precisa de informação melhor, precisa de buscar informações melhores e precisa também de melhorar a nossa base. Porque muitas coisas a gente repete de comportamento, de fala, de pensamento, porque a gente aprendeu lá atrás, a gente aprendeu ao nosso redor, mas a gente pode atualizar. E o mundo hoje, com a informação mais democrática, a gente tem capacidade de pensar mais, de questionar mais, e isso é muito bom. Então eu diria que para o ano de 2026 é parar de falar essas coisas preconceituosas que a gente faz. A gente precisa melhorar como sociedade, mas fazer um trabalho particular, porque vai somar na dimensão mental, assim como eu falei a parte energética. Então a gente também está contribuindo com esse mundo torto que acontece hoje. É muito fácil a gente se colocar como uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa muito evoluída, mas a gente sabe que a gente não é tanto assim. Por isso que essa energia da roda da fortuna fomenta a nossa vulnerabilidade também, que a catraca sempre gira e que uma hora você tá lá em cima, mas outra hora você tá lá embaixo, então toma cuidado com as suas ações, com a sua fala, tudo tem que ter responsabilidade, tudo tem que ter limite, tem que ter filtro, não existe liberdade demais, a gente tem limites, eles são necessários e a gente tem que respeitar limites. Então é por isso que tem essa energia tão contrastante nessa dimensão mental, que traz muito peso para a massa, traz muito peso para a maioria das pessoas, porque não tem de fato ação, não tem de fato um trabalho, atitude, não tem, um pensamento de melhoria, é só de troca de cadeiras, é só de ambição de poder. Então nós precisamos nos atualizar, a gente precisa, melhorar nosso mental e a nossa energia, que com certeza a gente vai conseguir contribuir melhor para nossa sociedade no geral, mas temos que começar por nós mesmos, na nossa casa, na nossa intimidade, no nosso particular, e isso vai transcendendo e vai sendo símbolo, vai sendo, exemplos a se copiar e a se repetir, e não o que está acontecendo atualmente, e não só atualmente, já vem acontecendo há muitos anos. Então, a dimensão mental, ela com certeza é a mais carregada de todas, porque é ela que condensa muito os nossos pensamentos, as nossas frustrações e, no geral, o nosso mundo ele funciona numa energia mais baixa, num pensamento mais baixo. Então, no geral, a gente precisa melhorar nosso pensamento, a nossa conduta principalmente, e a trabalhar mais pelo que é certo, pelo que realmente faz a diferença. E é um trabalho de formiguinha, quando a gente olha assim, quando a gente fala disso, é um trabalho de formiguinha, mas que cada um que se conscientizar disso deve fazer, porque ajuda a contribuir num geral. Mesmo que se ache muito pequeno, mesmo que saiba da sua própria insignificância, esse trabalho de formiguinha é ele que ajuda a regular e às vezes até a dar uma travada numa energia muito pesada que vai trazer muito peso para muitas pessoas. Bom, agora para finalizar eu vou fazer 2 leituras. Vou ler primeiro a energia da roda da fortuna do tarô Zen de Osho. Aqui é a mudança, então vamos ler primeiro sobre essa energia. O símbolo desta carta é uma roda enorme que representa o tempo, o destino, o karma. Galáxias orbitam em torno desse círculo que está em constante movimento.
e os 12 signos do zodíaco aparecem à sua volta. Na parte de dentro da circunferência estão os 8 triângulos do I Ching, e mais próximo ao centro aparecem as 4 direções, cada qual iluminada pela energia do relâmpago. O triângulo giratório neste momento está apontando para cima, em direção ao divino, e o símbolo chinês do Yin e Yang, macho e fêmea, o criativo e o receptivo, fica no centro. Com frequência tem sido dito que a única coisa que não muda no mundo é a própria mudança. A vida está mudando continuamente, evoluindo, morrendo e renascendo. Todos os opostos têm um papel nesse vasto esquema circular. Se você se agarrar à borda da roda, poderá ficar tonto. Avance em direção ao centro do ciclone e relaxe, sabendo que esse estado também passará. Muito interessante essa energia, que é a energia do ano de 2026, então fica essa leitura aí para vocês refletirem. Aqui fala muito de energia de equilíbrio. Agora vamos para a segunda leitura da energia do mago, que aqui no tarô Zen de Osho é existência. Então vamos lá. Esta figura está sentada sobre a folha de lótus da perfeição, com o olhar perdido na beleza do céu noturno. Ela sabe que lar não é um lugar físico no mundo exterior, mas uma qualidade interna de relaxamento e de aceitação. As estrelas, as pedras, as árvores, as flores, os peixes e os pássaros são todos nossos irmãos e irmãs nessa dança da vida. Nós, seres humanos, temos certa tendência a nos esquecer disso. Enquanto procuramos cumprir nossos compromissos particulares e acreditamos que é preciso lutar para conseguir aquilo de que precisamos, no fundo, porém, nossa sensação de estar à parte é apenas uma ilusão criada pelas preocupações limitadas da mente. Agora é chegado o momento de verificar se você está se permitindo receber a dádiva extraordinária do sentir-se em casa, onde quer que você esteja. Se estiver, assegure-se de dedicar tempo para desfrutar essa sensação, de forma que ela possa aprofundar-se e permanecer com você. Se por outro lado você tem sentido como se o mundo estivesse à espreita para pegá-lo, é hora de fazer uma pausa. Vá lá fora essa noite e olhe para as estrelas. Bom, outra energia muito importante aí, uma reflexão para você, mais uma reflexão para o ano de 2026. Bom, eu vou parar por aqui. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o canal e lembrem-se que eu vou fazer outros vídeos aí sobre o ano de 2026. Então, muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.